Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Aline Diniz, nutricionista, e esse é o nosso curso de boas práticas na manipulação dos alimentos para os manipuladores de alimentos. Vamos lá? Qual vai ser o conteúdo desse curso? Nós vamos falar sobre alimento seguro, tipos de perigo, doença transmitida por alimentos, higiene pessoal, higiene do ambiente, higiene do ambiente, do trabalho, aquisição, recebimento, armazenamento, pré-preparo, preparo e a nossa distribuição. Para vocês, o que seria um alimento seguro? Pensando assim, vou comer esse alimento, eu não vou passar mal. O que seria esse alimento seguro para vocês? Já pararam para pensar? Então vamos, o alimento seguro é o alimento que não vai apresentar risco à saúde e nem à integridade do consumidor. É o alimento produzido sob condições que garantam o controle de perigos. Comeu e não vai estar passando mal. E como ocorrem esses perigos? Geralmente esses perigos ocorrem por falha ou negligência na hora de manipulação dos alimentos. E esses perigos, essas falhas, o que ela vai gerar? De acordo com a nossa legislação brasileira, ela pode gerar uma interdição e até mesmo multa nesses restaurantes. Por isso que temos que ter o maior cuidado na hora de manipular os nossos alimentos e fazer isso da melhor forma possível, de maneira segura. Para que isso seja feito de uma maneira segura, temos que ter dentro dos nossos serviços de alimentação manual de boas práticas e os procedimentos operacionais padrão. O que vai estar descrito nesses manuais de boas práticas? Basicamente tudo que eu falar nesse curso e um pouquinho além. Por isso que esse manual tem que ficar dentro da cozinha para que, caso vocês tenham qualquer dúvida, vai estar tudo descrito lá de acordo com o local que você está trabalhando. Não vai ser nada diferente, vai ser totalmente personalizado. E temos também os procedimentos operacionais padrão, que são os nossos POPs, que ele vai descrever exatamente como que tem que ser determinadas regras e condutas dentro daquele serviço de alimentação. Vamos falar um pouquinho sobre os tipos de perigos. Temos aqui 3 tipos de perigo. Primeiro, químico, físico e biológico. E todos são muito graves. Primeiramente, eu vou falar um pouquinho sobre os químicos. Os perigos químicos é quando um produto químico ele entra em contato com o nosso alimento. E como que isso pode ocorrer, Aline? Produto químico entrando em contato com o alimento, muito estranho. Também acho, mas isso pode acontecer, sabe quando? Quando você vai lavar uma alface, deixa ela de molho no cloro e não enxágua corretamente. Então ainda vai com aquele resquício de cloro, aquela alface para o prato dos nossos clientes. Isso é um perigo químico. E o perigo físico? O perigo físico, eu costumo dizer que é a nossa famosa pedrinha no feijão. É quando aquela pedrinha não deveria estar ali e às vezes, muitas vezes, machuca aquele consumidor, quebra um dente. Esses são os nossos perigos físicos. Agora vamos falar um pouquinho dos nossos perigos, que para mim é um dos mais perigosos, que são os biológicos. Quando o micro-organismo entra em contato com esses alimentos. E esses micro-organismos podem ser o quê? Vírus, parasitas, bactérias, bolores e até mesmo leveduras. Tudo isso vai fazer com que as pessoas, ao ingerir, vai ficar passando mal e ter diversos sintomas e até mesmo ser hospitalizadas. Vamos lá ver um pouquinho como que a gente evita algum dos nossos perigos. Vamos lá. Como é que eu vou evitar meu perigo físico? Olha, aqui tem um monte de dicas. Primeiro, sempre proteger completamente os seus cabelos, nada de ficar entrando na cozinha sem touca. Não utilizar adornos, nada. Brinco, piercing, aliança, anel, nada disso. Tudo isso é proibido dentro do nosso serviço de alimentação. Gente, manter as unhas sempre curtinhas, sem base e sem esmalte. Isso aí já não é novidade para ninguém, né? Ninguém gosta de ir no restaurante quando olha as pessoas estão manipulando a comida, tá lá com as unhas compridas, com base, esmalte, isso não é legal. Então, temos que ter as unhas sempre bem curtinhas. Atenção na hora da manipulação dos alimentos.
Assim, para quê? Para evitar pedras, ossos e etc. Nada de ficar batendo papo a hora que está manipulando alimento. Primeiro, você tem que prestar atenção. E segundo, se você ficar conversando naquele momento, vai jogar saliva no alimento. Então, nenhuma coisa e nem outra. Vamos parar, concentrar e fazer o nosso serviço bem feito. Nunca realizar a manutenção junto com a manipulação. Nunca, gente. Não vamos fazer a manutenção na hora que eu estou manipulando o alimento. E ter sempre as minhas iluminações com proteção. Todos esses itens sendo seguidos corretamente, nós não iremos ter problema nenhum com contaminação física. Vamos falar um pouquinho sobre a biológica. A biológica, como é que eu vou estar evitando ela? Primeiramente, cozinhando adequadamente o meu alimento. Higienize adequadamente equipamentos, superfície, utensílio e principalmente as mãos. É essencial que as mãos sejam lavadas adequadamente. Daqui uns slides eu vou explicar sobre a correta lavagem das mãos. Evite sempre a temperatura de risco. Aqui, ó, vocês estão vendo, é a nossa temperatura de risco, que é entre 5 e 65, é a faixa de zona de perigo onde as bactérias mais se proliferam. Se de 5 a 65 é a fase que ela mais se prolifera, o que eu vou ter que fazer? Ou resfriar o meu alimento ou mantê-lo aquecido. Se eu vou ainda servir para o meu cliente, eu vou mantê-lo aquecido. Se eu não vou servir, eu vou deixar ele em resfriamento. Se eu precisar de servir, eu aqueço e entrego aquele meu cliente. Não servir alimentos sem tratamento higiênico. Por exemplo, os hortifruti. Eu não vou ficar servindo salada de tomate, salada de pepino, salada de alface, nenhum tipo de salada que é servido crua. Não posso servir sem um tratamento higiênico, aquele todo o nosso processo de cloro, que eu vou explicar mais profundamente nos slides à frente. Nunca use as mãos para provar alimento. Eu costumo até brincar. Ninguém é gato dentro da cozinha. É o gato que fica lá lambendo mão. Nós não somos. Isso não está correto. Sem falar que a palma da nossa mão é mais salgada. Então, se você pega aquele alimento, joga na palma da mão e lambe, nem as características do alimento vão estar corretas, porque veio um pouco de sal da sua mão. Quer provar comida? Ótimo, excelente. Temos que provar mesmo antes de entregar o nosso produto. Mas vamos pegar uma colher, experimentar como tá, colocar essa colher para lavar. Não tem erro, gente. Evitar sempre a contaminação cruzada. Vou falar daqui a pouquinho da contaminação cruzada. E como é que eu vou estar evitando a minha contaminação química? Primeiro, enxaguando bem as mãos, os utensílios, as verduras e as frutas. Sempre. Lavou, vamos enxaguar bem. Quando eu falo em lavou, principalmente frutas, é passar pelo cloro, tá? E lavar realmente com água e sabão, mãos, utensílios, tá? Após uma desinsetização, higienizar todas as bancadas e os utensílios, tudo, vai dar uma lavagem geral. Jamais reaproveite embalagem de produtos de limpeza. Esquece, não vamos reaproveitar. Também as de alimento também não podemos reaproveitar, viu, gente? Lembrando disso. Armazene produtos de limpeza separado dos alimentos, porque pode ter confusão e nessa confusão o meu alimento ser até mesmo temperado por um produto químico. Então, armazenamento separado. Vamos falar um pouquinho sobre a contaminação cruzada. A contaminação cruzada ocorre com a transferência de contaminantes de um determinado local, superfície ou até mesmo para outros alimentos ou superfície através de utensílios, equipamentos, mão, entre outros. Essa daqui é toda a teoria da contaminação cruzada. Vou te falar na prática como que funciona essa minha contaminação cruzada. Eu costumo dar um exemplo que todo mundo vai entender. Vamos supor que você resolveu assar uma carne na sua casa. Você está de folga, vou assar uma carninha. Ótimo. Você vai pegar aquela peça, tirar da embalagem e colocar lá em cima da tábua. Vai fatiar os seus bifes, bonitinho, temperar. Vai catar os seus bifes e vai jogar lá na churrasqueira. Acabei de cozinhar aquela carne, aonde você vai jogar aquela sua carne? Na tábua? Aquela que você acabou de cortar alimentos crus? Você tá vendo? Contaminação cruzada. Na mesma tábua que eu tô manipulando o alimento cru, eu tô vindo e manipulando alimento cozido. Então, esse é um exemplo bem claro de contaminação cruzada. Nunca vou compartilhar equipamentos e utensílios para alimentos cru e cozido. E muito menos para alimento sujo e alimento limpo.
tá? Claro, contaminação cruzada. Olha aqui, gente, essa imagem, tanto que ela demonstra uma contaminação cruzada. Olha aqui como não demonstra uma contaminação cruzada. Como é que eu vou evitar essa minha contaminação cruzada? Sempre separando meus utensílios sujos dos limpos, higienizar as mãos, bancadas e utensílios entre uma atividade e outra, porcionar e manipular alimentos em locais e horários pré-determinados, armazenar os alimentos em recipientes devidamente estampados e identificados, viu, gente? Respeitar o armazenamento de alimentos dentro dos refrigeradores, ou seja, cozidos e prontos acima e os crus abaixo. Imagina, você vai descongelar, por exemplo, um frango. Ele é cru, vai descongelar. Ele vai pingar onde? Sobre o meu alimento cozido. Então, os cozidos acima e os crus abaixo. Vou falar um pouquinho sobre DTA, doenças transmitidas pelos alimentos. São transmitidas por a ingestão de alimentos contaminados, especialmente por micro-organismos. E quais são esses sintomas? Após que vocês já tiveram pelo menos algum deles: dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, dor de cabeça, febre e pode levar à morte. Aline, que exagero! Levar à morte? Desde quando comer uma comidinha que está estragada pode levar à morte? Pessoas, podem, isso é grave. Isso geralmente acomete crianças, pessoas de idade e pessoas que estão com a imunidade mais baixa. Então, assim, não é brincadeira. Sabe aquela história, o que não mata engorda? Pode matar. Quais são os principais alimentos que estão envolvidos nessas doenças transmitidas pelos alimentos? São os alimentos ricos em proteína: carne bovina, carne suína, frango, ovos, pescados, frutos do mar e produtos derivados do leite. Você tá vendo? É tudo alimentos ricos em proteína. Bactéria adora proteína. Conhecendo mais esses micro-organismos. Eles são seres invisíveis a olho nu. Então, se você olhar um alimento, você não vai saber se ele está contaminado ou não. Eu costumo falar, e o nosso nariz não é laboratório também de microbiologia. Se você cheirar um alimento, você não consegue detectar se ele está contaminado ou não, se tem bactéria ou não. Você vai conseguir detectar se ele está em estado de apodrecimento. E isso você vai conseguir detectar, mas não tem nada a ver com contaminado. Tanto é que o alimento contaminado você come, repete e come mais um pouquinho. Depois, no outro dia, que você vai estar passando mal. Em condições adequadas, esses micro-organismos se multiplicam rapidamente, gente, mas muito rápido. Olha aqui essa imagem bem aqui. Uma bactéria, após 1 hora, virou 10. E uma bactéria, após 6 horas, virou 1 milhão. Então, assim, elas se multiplicam muito rapidamente. Olha aqui os principais causadores de DTA. 2 tipos: bactérias deteriorantes e bactérias patogênicas. Mas qual a diferença? A patogênica, gente, é essa que eu acabei de falar. Você vai comer o alimento e ele vai estar normal, com sabor normal, com cheiro normal, tranquilo. Mas eles que vão causar infecção, intoxicação e toxinfecção. E eles vão te levar até a morte, dependendo da bactéria que foi ingerida. E os deterioradores são: altera o sabor, o odor e o aspecto. Sabe o pão com bolor? Por que você não come? Porque você vê o bolor. Você vai passar mal se comer ele? Vai também. Só que você consegue ver se tem bolor ou não. Então, são esses 2 tipos de bactérias causadoras de doenças. Olha aqui a tabelinha, que eu adoro ela. Fala da zona de perigo, que ela explica claramente: entre 5 e 65 as bactérias se multiplicam. Abaixo de 5 graus positivo, elas só apenas adormecem. Lembrando que temperatura fria só vai matar a bactéria na indústria, onde lá a gente consegue menos 20 graus. Essa nossa temperatura dos nossos refrigeradores, menos 12, menos 16, ela não mata. As bactérias só vão adormecer. Então, essa bactéria que está adormecida, se ela ficar muito tempo em temperatura ambiente, que é na zona de risco, logo vai continuar a multiplicação. Porém, acima de 65 em diante, a maioria, vou repetir, a maioria das bactérias morre, mas não são todas. Por isso eu gosto de repetir sempre que é a maioria. E as bactérias é que nem a gente. Ela gosta de comida, de água, de calorzinho, de oxigênio e tempo para se multiplicar.
Olha aqui, vou falar um pouquinho de parasitas. Dependendo de outros seres, eventualmente, de seres humanos, parasitas como as solitárias pode variar de 2 a 25 metros. E elas se encontram onde? No trato intestinal de pessoas e animais. Ou em água contaminada, até mesmo no solo. As mais comuns são giardíase, ascaridíase, teníase e cisticercose. Por isso que muitas vezes, para fazer o exame admissional dentro do serviço de alimentação, o pessoal pede exame de fezes para detectar se a pessoa tem alguma parasitose ou não. Mas independente disso, lembrando que é sempre recomendado que faça a ingestão de vermífugos pelo menos uma vez ao ano, tá? Todo mundo da família, inclusive os animais domésticos. Vamos falar sobre nós, manipuladores? Todos nós somos? Então, gente, tomar banho diariamente, não podemos utilizar perfume, desodorantes com cheiro, porque isso vai passar para o alimento. Escovar os dentes após as refeições, passar o fio dental, higienizar as mãos corretamente, usar o uniforme apenas dentro do ambiente de trabalho. Nada disso de, eu vim só com a calça, eu vim de ônibus, peguei ônibus. Não, você vai vir com a sua roupa normal de casa e você vai trocar por todo o seu uniforme, calça, blusa, avental, dentro do ambiente de trabalho, dentro lá do seu vestiário, tá? O uso de touca é obrigatório, lembrando que ela tem que cobrir 100% dos nossos cabelos e cobrir a nossa orelha também. Dentro das nossas cozinhas, a gente tem que ter um distanciamento de pelo menos 1 metro, isso é uma recomendação por conta do coronavírus. Vamos falar um pouquinho sobre lavagem das mãos, que eu acho que é um dos itens mais importantes que se tem quando a gente fala de segurança dos alimentos. Quando é que eu tenho que lavar a mão? Ao chegar do trabalho, antes de iniciar alguma atividade, ao iniciar um novo serviço ou trocar de atividade. Depois de utilizar o sanitário, tossir, espirrar, suar o nariz. Depois de usar panos ou material de limpeza. Depois que eu colhi aquele lixo, vou ter que também lavar as mãos. Toquei em alimento estragado, vou lavar as mãos. Antes de manipular os alimentos prontos, depois que eu tocar em dinheiro e depois de fumar. Isso quando o local contata pessoas fumantes. E como é que eu vou estar lavando a mão? Olha aqui. Primeiro eu vou lavar a palma da mão, depois o dorso da mão, o dorso, ponta de dedo, dedão, os 2 dedão e os punhos e todo o meu antebraço. Ok? Olha aqui essa imagem, são os pontos onde a gente mais esquece de lavar. A gente até acha que lavou, mas não lava. O dedão sempre fica para trás, entre os dedos e nas pontinhas dos dedos. São as partes que são mais esquecidas. Olha aqui uma placa de crescimento bacteriano, de mão suja e de mão limpa. Olha o tanto que aumenta a contaminação em mão suja. Olha essa outra imagem, aliança, olha o tanto de bactéria que tem debaixo de uma aliança, dinheiro, olha que nojo, cabelo e um pelo de bigode. Lembrando que o dinheiro, olha o tanto que nojeiro, e lembrando que o celular é mais sujo que dinheiro. E atire a primeira pedra quem nunca foi ao banheiro com o celular na mão. Então, nada de celular dentro da cozinha. Deixa no seu armário. Mas meu filho está doente. Entrega lá para o pessoal do balcão e fala, olha, se meu telefone tocar, me chama, por favor, meu filho não está bem, qualquer coisa eu vou precisar de sair, mas para dentro da cozinha nunca. Comportamento no ambiente de trabalho. Evite manipular alimentos se você estiver doente ou com algum ferimento nas mãos. Comunicar sempre ao líder qualquer alteração no seu estado de saúde. Limpe e proteja de qualquer tipo de ferimento. Não usar adornos, anéis, aliança, brinco, relógio, pulseira, colar, piercing. Lembrando que aliança é um tipo de anel, então nem aliança. As mãos sempre limpinhas, proibir o uso de celular, as unhas sempre bem curtinhas, limpa e sem esmalte e base, tá? Vou falar um pouquinho sobre EPI, vou falar um pouquinho sobre as máscaras, que agora é obrigatório. Ela vai impedir a contaminação pelo coronavírus pelas gotículas suspensas no ar. Sempre higienize as mãos com água e sabão ou álcool 70 antes de colocar a máscara.
Utilize a máscara que esteja armazenada em local limpo, protegido do ambiente. E aqui é os cuidados que a gente tem durante o uso e após o uso da máscara. Durante o uso, a máscara é de uso individual, não pode se compartilhar. Você não pode esquecer a máscara em casa e pedir a do amigo, de jeito nenhum. Mesmo com o uso de máscara, as pessoas devem manter uma distância de pelo menos 1 metro. Não utilizar a mesma máscara por mais de 3 horas, tem que ser trocada, viu pessoal? Cada 3 horas, vai lá e pega só outra máscara. Trocar sempre que ela ficar úmida, ou você sente que já está te incomodando, então já vai lá e troca. As máscaras descartáveis não devem ser reutilizadas, tá? Se é descartável, né? Não utilizar. Evitar tocar mucosas, olhos, nariz e boca. E a máscara deve cobrir por completo nariz e queixo. Nariz e queixo. Alguma dúvida, gente? Que a gente vê de tudo. Máscara aqui. A gente só não vê ela completa. Nariz até o queixo. Evitar tocar na máscara. Esse é o principal ponto que eu gostaria de falar. Gente, de nada adianta você estar com uma máscara para sua proteção se o tempo todo você cata a máscara e fica assim, levantando, colocando a mão. Se a cada vez que você colocar a mão, você for lá e fizer uma higienização de mãos corretamente, ok. Só que muitas vezes isso não é feito, então você leva a contaminação para o alimento. O que eu vou fazer após o uso? Retirar a máscara pela alça, fazendo um movimento de esticar os braços para frente. Descartar a máscara no lixo e higienizar as mãos após isso. O que quer dizer tudo isso? Quando eu for tirar minha máscara, eu vou tirar nessa região da orelha, eu vou tirar fazendo esse movimento. Por que atrás da orelha? Porque atrás da orelha é a área que menos vai ter contato da pessoa que está na sua frente conversando, não vai vir gotícula de saliva naquela região. Por isso que se deve sempre tirar por trás das orelhas. As luvas não substituem lavagem das mãos. Só usar em substituições de utensílios, devem ser sempre limpas e íntegras, tá? E não utilizar em nada que envolva calor. Vou falar um pouquinho sobre higiene no ambiente de trabalho, que é muito importante. Isso que eu gostaria de explicar. A limpeza é a remoção da sujidade através de uma ação mecânica. Então, ou seja, eu tenho lá a minha bancada, eu preciso de limpar ela, eu vou jogar detergente, vou vir com a minha bucha e eu vou esfregar. Estou tirando sujeira. Porém, após tirar essa sujeira, eu esfreguei tudo, enxaguei, vou fazer minha desinfecção. Nos nossos serviços de alimentação, existem 2 modos bem práticos de se fazer essa desinfecção. Com cloro diluído ou com álcool 70, dependendo da superfície que você estiver trabalhando. Se é uma superfície de polietileno, aquelas tábuas de cortar carne, vou fazer a minha lavagem com o meu detergente, depois eu vou fazer minha higienização, minha desinfecção com cloro. Se é uma bancada de inox, eu posso estar lavando com o meu detergente, na hora de fazer a minha desinfecção, vou passar o álcool 70 para finalizar. Então, dependendo de cada superfície, vai ser a sua conduta. E, a partir daí, eu fazendo a minha limpeza e tendo a minha desinfecção, somando ambos, eu vou ter a minha higienização completa. Olha aqui, etapa a etapa. Lavar com água e sabão ou detergente a superfície, enxaguar, fazer a minha desinfecção química, deixar o sanitizante, no caso é o cloro, em contato com a superfície pelo menos 15 minutos. Enxaguar obrigatoriamente a superfície que entra em contato com o alimento, retirar o excesso de água com um rodo apropriado para a bancada, nada de rodo de chão, e secar naturalmente. Pronto, está perfeita a limpeza da sua bancada. E por que a gente tem que higienizar? A higienização ela é muito importante porque ela tem uma ação de prevenção contra a contaminação contra o novo coronavírus. De acordo com a camada que ele tem uma camada lipídica e que ela é facilmente desativada em contato com sabão e ela degrada. Então, a gente consegue eliminar essa contaminação das nossas bancadas. As bancadas tem que higienizar a cada 2 horas. Higienizar o balcão de atendimento já será a cada 30 minutos, porque mais clientes passam por ali, então a chance de contaminação aumenta. Todos os produtos de limpeza têm que ter liberação do Ministério da Saúde ou na Anvisa e é proibido utilizar palha de aço e pano de algodão. Aí você fala assim, mas Aline, eu sem pano de algodão, como é que eu faço? Vai fazer a substituição por Perfex, tá? Que é um pano descartável. Cuidados com o lixo. Responsabilidade de todos, sempre separar o lixo entre seco, orgânico e diferenciado. Mas qual a diferença entre eles? Vamos pensar?
Seco é aquele que ele pode ser reciclável, papel, plástico. O orgânico é aquele restos de alface, tampas de tomate. E o indiferenciado seria aquela embalagem, por exemplo, do frango, onde ela não se enquadra nem no reciclado, porque se ela virar um reciclado, eu tenho que lavar ela para ela virar um reciclado, então se gasta água para isso, e ela também não é um orgânico, então ela é conduzida para o lixo indiferenciado. Melhor administração do consumo, evitando desperdício e reduzindo a produção do lixo. Vamos falar um pouquinho sobre o controle de pragas. A gente tem sempre que fazer inspeção de caixa de papelão, caixotes e vidros. Lembrando que não podemos ter caixas de papelão e nem de madeira dentro da nossa área de produção de alimentos. Ter sempre uma limpeza cuidadosa de móveis, equipamentos e utensílios. E um gerenciamento e um acondicionamento dos lixos. Vedar sempre as frestas, rachaduras. Instalar barreira física com ralos, portas e janelas. Manter sempre limpos os terrenos baldios e manter limpa todas as nossas áreas de alimento. Tudo isso vai ajudar no controle de pragas. Falar sobre aquisição e armazenamento. Na hora que eu vou fazer o meu recebimento, eu tenho que ter pelo menos a distância de 2 metros da pessoa que está me entregando aquela mercadoria. Isso aqui é uma conduta por conta do coronavírus. Vamos falar agora sobre identificação dessas embalagens. Toda embalagem dentro da cozinha que eu for preparar um alimento ou que eu abrir aquele meu alimento, eu vou ter que estar etiquetando ela. Essa etiquetagem tem que ter identificação, a gente tem que acompanhar essa validade para facilitar a nossa organização do nosso estoque. Sempre utilizar e retirar da sua embalagem original, embalar preparações produzidas pela cozinha, sempre de forma legível, tá? E ela tem que ter o nome do produto, data de fabricação do aquele produto ou de abertura e data de validade e assinatura de quem fez. Temos também 2 tipos de controle no nosso estoque seco, o PEPs e o PVPS. Lembrando que o PEPs ele é mais empregado para hortifruti, porque os hortifrutis não têm prazo de validade. Então, é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Nada de pegar aquela alface que chegou hoje, sendo que tem outra de ontem na geladeira. Vamos usar da geladeira primeiro, depois a gente usa a que acabou de chegar. Já produtos que têm prazo de validade, a gente vai usar o sistema PVPS. O primeiro que vence é o primeiro que sai. Então, por mais que eu recebi um produto hoje, um óleo hoje, eu tenho que ver se o óleo que está na prateleira não tem um prazo de validade menor e sempre colocar o de menor vencimento na frente. Evitar caixas de papelão e de madeira nos nossos estoques. O espaçamento mínimo é de 10 centímetros entre a parede, 30 do piso, 30 do teto. E deve ser sempre ventilado e não muito quente, entre 25 e 30 graus. Falar sobre os nossos pré-preparo. Aqui é a higienização do nosso hortifruti. Primeiramente, a gente vai selecionar as partes deterioradas, como praga e sujidade. Lavar folha a folha, legume a legume, caixa a caixa em água corrente. Sempre, gente, fique sempre de olho naquelas nervurinhas na alface, para não ficar nenhum ovinho de algum parasita. Fazer a solução de 1 litro de água para 10 ml de cloro. Sempre assim, para cada litro, 10 ml de cloro ou uma colher de sopa de água sanitária. Lembrando que a água sanitária que você for utilizar, sempre leia na embalagem, se ela é própria para alimentos. Vou colocar esses alimentos e verduras nessa imersão de solução e vou deixar agir por 15 minutos. Vou enxaguar todos, colocar numa vasilha com validade de até 2 dias e levar em refrigeração até 10 graus. Descongelamento. Como é que vocês andam descongelando o alimento de vocês? Só existe 3 maneiras corretas. Em refrigeração, na geladeira, no micro-ondas, mas eu particularmente não gosto porque dá aquela cozidinha na carne, a característica não fica legal, ou direto na panela. Nem toda carne dá certo. Qual é o modo proibido? Temperatura ambiente, nada de deixar a carne em cima da bancada para descongelar. No sol ou água quente ou água fria, tá? Então, somente de todas essas nossas opções, a única que eu acho que é ideal é em refrigeração. Sempre lembrando que dependendo da carne, em refrigeração pode demorar até 2 dias. Então, faça a programação do descongelamento da carne antes de utilizar.
E após descongelar o alimento, não deverá ser recongelado, vai ter que utilizar tudo. Resfriamento. Jamais coloque grandes porções de alimentos quentes em um refrigerador até 10 centímetros. E lembrando que eu acabei de fazer um molho de tomate. Eu vou ter que passar esse meu alimento de 60 graus para 10 em 2 horas. Para mim passar de 60 para 10 em 2 horas, qual a melhor maneira? Melhor maneira não, vou melhorar a minha pergunta. Qual a forma mais rápida que eu tenho de passar de 60 graus para 10 em 2 horas? Na geladeira ou no freezer? No freezer. Então, você acabou de fazer aquele molho, verifica a temperatura ali até 60 graus, deu 60 graus, já leva aquele molho para o freezer e acompanhe-se, em 2 horas ele já vai estar virando 10 graus, tá? Em porções pequenas. Vou falar um pouquinho sobre os preparos. Limpar sempre toda a área de trabalho, passando um álcool 70 antes, fazer um mise en place. Mise en place é arrumar a praça. Deixa tudo arrumado, com os ingredientes que você vai precisar, para não ficar toda hora vindo para lá, para cá, para lá, para cá. Não perde muito tempo. Fazer as atividades necessárias, limpar a área após cada troca de atividade. E vou falar sobre as 10 regras de ouro sobre os cuidados que devemos ter com os alimentos. Primeiro, adquirir alimentos tratados de maneira higiênica. Cozinhar bem esses alimentos. Consumir imediatamente os alimentos cozidos. Armazenar cuidadosamente os alimentos cozidos. Reaquecer bem esses alimentos. Evitar o contato entre alimentos cru e cozidos. Lembra da nossa contaminação cruzada? Lavar as mãos frequentemente. Manter cuidadosamente higienizado todas as superfícies da cozinha. Manter os alimentos fora do alcance de insetos e roedores. E, o último, e não menos importante, utilizar sempre água pura. Então, fique de olho nas caixas d'água e fazer a higienização dela a cada 6 meses. Essa daqui é uma imagem que eu gosto muito, que mostra o poder que tem as formigas quando elas se juntam para um único objetivo. Eu acho que ela significa muito o trabalho nosso dentro do serviço de alimentação. A gente só consegue grandes reconhecimento quando a equipe se une. Para mim não existe equipe que não é unida trabalhando no serviço de alimentação. Não tem como fluir aquele serviço se não tiver união. E vamos para o nosso último slide. Eu gostaria muito de agradecer e aproveite muito esse conteúdo e vamos colocar todo esse conteúdo em prática. Até mais!